Bom dia, vamos a mais uma aula de matemática do técnico, do primeiro ano do técnico em Química. Alguns recados para deixar registrado. Então, o que que eu deixei essa semana para vocês? Então, toda segunda-feira, né, eu coloco atividade. Eu deixei lá para vocês uma resolução do questionário da semana passada, gravada. Deixei uma lista de exercícios, lembrando que essa lista de exercícios não é para mim, então não é para vocês entregarem para mim, é para vocês fazerem a lista para treinar, tá? Fazerem antes do questionário. E aí o questionário é o que conta nota e conta a presença de vocês da semana, tá bom? E deixei o ponto extra, igual eu deixei a semana passada, tá bom? Então, ponto extra é a mesma coisa. Se você fizer, tem lá um vídeo da minha xará, de uma professora Ângela, e fala sobre frações. Se você é bom de fração e quer um ponto a mais, vai lá, entra na atividade, faz a atividade, anexa, que você ganha um ponto na atividade da semana. Se você não lembra de frações, você entra, assiste o vídeo e depois tenta fazer as atividades, tá? Do ponto extra. Uhum. E lembrando que quinta-feira a gente tem plantão de dúvidas. Plantão de dúvidas das 8h50 às 10h30, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, compartilhar os slides, né? Não tá aparecendo. Então, agora, vocês estão vendo a tela? Sim, Tá. Então, agora, lembrando que acho que eu escuto se alguém chegar, né? Eu precisar autorizar alguém para entrar, mas as mensagens e se alguém erguer a mãozinha, eu acho que eu não vejo, tá? Então, por favor, se alguém quiser falar, abre o microfone. Então, como eu disse no início, é uma continuação, né? Nós estávamos vimos primeiro conjuntos, toda a notação de conjuntos, né? Depois entramos nos conjuntos numéricos. Nós vimos conjuntos dos naturais, dos inteiros, dos racionais, né? Que ia ampliando, naturais, inteiros, racionais. Aí os irracionais, que é um separado, e depois os reais, que é a união dos racionais e dos irracionais. Nós vimos tudo isso. Agora nós vamos ver intervalos reais. Então, o último conjunto, né, que era os racionais e os irracionais juntos, são os reais. E o conjunto dos reais, ele tem alguns subconjuntos, né, que a gente também usa uma notação específica. Ele possui subconjuntos que nós chamamos de intervalos, né? Intervalos reais. Os elementos, então, são determinados por desigualdades. Então, desigualdade é o símbolo de menor, de maior, de menor igual e de maior ou igual. Então, essas são as desigualdades. Vamos tomar, então, dois números reais, A e B, A menor que B. Então, nós vamos chamar de intervalo aberto de extremos A e B, o conjunto, e aí tem essa nova notação, ó. Então, eu tenho colchetes, e tá vendo, ó, que tá aberto em A e é aberto em B. Ele não fechou nos elementos, né? Tá aberto. E o que que representa isso, então? É o intervalo de A a B,
onde eu não conto A, porque está abertinho aqui, ó, e não conto B. Então, são os x pertencentes aos reais, tais que A menor que x menor que B. Tudo bem esse tipo de notação? Esse conjunto aqui a gente até tinha, né, estava trabalhando um pouco com ele. Agora, essa notação aqui nós não estávamos usando, né? Tá, então um exemplo em que A é 3 e B é 5. Então, olha, aberto em 3, aberto em 5. O que é isso? É o conjunto dos x reais, tá escrito 3 menor que x menor que 5. Tudo bem? E como que eu represento isso? Na reta, eu uso, vocês estão percebendo que a bolinha está aberta? Ó, não está pintadinha. Por quê? Porque o 3 não está aqui. O 5 também, ó. Uma bolinha aberta, porque eu não estou contando 5. Então, esse intervalo 3 menor que x menor que 5 é o que está pintado em azul aqui, que eu vou passar o vermelho. Tá? É esse intervalo. Tudo que está entre 3 e 5, mas que não é o 3 nem o 5, eu represento assim, ou assim, ou eu coloco na reta, tá bom? Intervalo fechado de extremos A e B. Então, agora, ó, aberto, eu deixava, né? Aberto no A e no B. Fechado, eu uso meus colchetes fechados. Então, ó, fechado, vou olhar no exemplo, né? Em que A é 3 e B é 5. Então, fechado em 3 e fechado em 5. Então, é um intervalo parecido com o anterior, mas ao invés de menor, eu uso menor ou igual. E aí, fechado significa que estou contando 3 e estou contando 5. Então, são os x reais, tais que 3 menor ou igual a x menor ou igual a 5. E na reta? Na reta, olha, as bolinhas que aqui estavam abertas estão fechadas. Ó. Estou contando 3 e estou contando 5. E além deles, todo esse intervalo aqui. Tudo bem? Então, tem essa notação dos colchetes abertos e fechados. E na reta, a bolinha aberta e a bolinha fechada. Professor, o que seria essas por meio de desigualdades? O que seriam essas desigualdades? Então, as desigualdades são essas aqui, ó. Desigualdades é o símbolo de menor, de maior, de menor ou igual e de maior ou igual. Então, são intervalos que quando eu vou escrever em notação de conjuntos, eu uso as desigualdades. Então, x pertencentes aos reais, e aí eu vou usar a desigualdade. Tal que, por exemplo, pode ou ser um intervalo, como a gente começou aqui, né? Então, 2 menor que x menor que entre 2 e, sei lá, 6. O que seria esse daqui? Tá vendo? Eu estou representando por desigualdades. Nesse caso, eu usei o menor. Mas precisa ser menor com menor, menor igual com menor igual? Não. Serão os próximos exemplos. E aí, o que significa isso? Significa que são todos os reais entre 2 e 6. E como eu usei o menor no caso, então o 2 não entra e o 6 não entra. Aí eu estou apresentando para vocês, esse daqui a gente estava usando nessa notação. Estou apresentando essa notação aqui, ó. Que eu deixo aberto em 2 e aberto em 6. Tudo bem? Isso aqui é novo, a gente não estava usando. E na reta, vamos tentar fazer uma reta aqui. A reta significa o quê? Como eu estou usando o menor e não o menor igual, então o 2 não entra. Então, na reta, eu vou colocar aqui uma bolinha aberta no 2.
e uma bolinha aberta. Opa, uma bolinha aberta no 6. E esse intervalo são esses números que estão aqui dentro. Tudo bem? Então, o que que tem de novo aqui? Essa anotação e a anotação das bolinhas. Se é bolinha aberta ou se é bolinha fechada. Tá bom? Vamos para um próximo exemplo. Então, intervalo aberto à direita e fechado à esquerda, né? Então, vamos para o exemplo direto. Então, ele é aberto à direita e fechado à esquerda. Então, pode acontecer, né? Tá pegando esse conjunto aqui, dos x pertencente aos reais, tá escrito 3 menor ou igual a x, menor que 5. Então, o 3 entra porque tem um menor ou igual, e o 5 não entra porque eu usei o menor, certo? Qual é a novidade aqui? Essa representação. Ó, como o 3 entra, eu fecho nele. Como o 5 não entra, eu deixo abertinho nele, virado contrário a ele. E aqui na reta? Quando eu estou contando o número, eu pinto a bolinha. E quando eu não estou contando, eu deixo a bolinha aberta. Ó. E aí, esse intervalo é esse aqui. Tudo bem? E ele pode ser tal que ele é aberto à esquerda e fechado à direita. Então, olhando só essa anotação aqui, eu já entendo o que significa. Ó, é um intervalo entre o 3 e o 5. Não estou contando 3, mas estou contando 5. A anotação de conjuntos que a gente já vinha utilizando são os x pertencentes aos reais, está aqui. 3 menor que x, menor ou igual a 5. Na reta, como o 3 não entra, bolinha aberta. O 5 entra, porque é o menor ou igual, então igual a 5, né? Então, bolinha fechada, pintada nele. E o intervalo é esse aqui, né? Tudo bem? Poderia ter outro conjunto aqui. Se eu colocasse assim, conjunto dos x pertencente aos reais, tais que 1 menor ou igual a x menor que 4. Então, como que eu uso a nova notação? Ó, usei um menor ou igual aqui. Então, eu vou colocar aqui 1,4. E aí, o meu colchetes é assim, fechando nele ou aberto nele aqui, no 1? À esquerda, Fechado? fechado. À esquerda ele é fechado e à direita? Ele é aberto ou ele é fechado? Ele é para cá ou ele é para dentro aqui? Aberto. Aberto. Então, essa é a nova anotação. E na. Ah, alguém está pedindo para entrar, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu descompartilhei, né? Não consegui. Então é isso. Estou usando esse conjunto aqui. A nova notação seria essa. E na reta? Ah, na reta, o 1, como conta ele, então eu pinto a bolinha que representa o 1. E o 4, como ele não conta, eu deixo uma bolinha aberta para ele. Deixo uma bolinha aberta para o 4. E seria esse intervalo aqui. Que eu conto 1 e todos esses outros aqui, menos o 4. Tudo bem?
E aí tem alguns outros intervalos super interessantes, né? Então, por exemplo, quando eu uso x pertencente aos reais, está escrito x menor ou igual a 3. Então, eu estou contando 3, porque eu usei menor ou igual. Então, essa bolinha é fechada, né? E aqui fechado no 3. E estou contando infinitamente à esquerda, não é? O que é esse símbolo aqui, esse 8 deitado? Alguém sabe? Símbolo do infinito, né? Símbolo do infinito, né? Então, quando é à esquerda, eu uso menos infinito, para dizer que é o infinito à esquerda. E eu posso usar fechado no infinito? Fechar aqui no infinito? O que vocês acham? Tá Não, aberto né? aqui. Hã? Não tem como você fechar o infinito. Se fechar, vai ser um intervalo fechado, não vai? Como que vai fechar o infinito? O infinito não é uma cor, porque o número, né, o 3, o 2, o 2,5, não interessa, ele é o número que está ali, né? Então eu fecho nele, ó, eu tô contando ele. Como é que eu vou contar o infinito? É um conceito abstrato, né? Então a notação para o infinito é sempre aberto aqui, tá? Então, como é infinito, sempre essa notaçãozinha aqui é aberta. E aí eu vejo se o número, como é menor ou igual, estou contando 3, então eu fecho aqui no 3. E na representação geométrica, a bolinha é fechada, tá bom? Agora, x pertencente aos reais está escrito x menor que a. Então, y igual a 3, x menor que 3. Como eu usei menor, então o 3 não conta, né? Significa que eu deixo aberto aqui e na representação geométrica eu uso a bolinha aberta, tá bom? Então, mesmo que esse, só que aqui a bolinha é fechada, né? Eu fecho no 3, aqui eu uso igual, aqui não tem igual, então deixa aberto no 3, bolinha aberta, tá? E agora, os x pertencentes aos reais está escrito x maior ou igual a A, ou no exemplo, maior ou igual a 3. Então, eu, no intervalo anterior, era o número e menor ou menor ou igual a ele. Então, eu ia para o infinito à esquerda. Agora, maior ou igual. Então, eu vou para o infinito à direita. E aí, significa mais infinito, né? À direita. Tudo bem essa notação aqui ser menos, porque eu estou indo para os negativos, né? Por mais que aqui, ó, conte números positivos, né? O 2, o 1 e todos os outros, né? Porque é intervalo real. Aqui, como é à direita, eu uso um mais infinito, tá? E mesma coisa, não vou fechar aqui no infinito, sempre aberto para infinito, independente se é negativo ou se é positivo, é aberto no infinito, tá? E eu fechei em 3, porque é maior ou igual, então eu estou contando 3. E a bolinha do 3 aparece pintada, tá? Agora, ao invés de maior ou igual, tem o símbolo de maior. Então, por exemplo, x pertencentes aos reais, está escrito x maior que 3. Então, como não tem o igual, aberto em 3. Geometricamente, bolinha aberta aqui. Como é maior, é para a direita, então mais infinito. E sempre aberto no mais infinito. Então, seria bolinha aberta em 3 e pinto todo o resto, tá bom? A aula é basicamente isso. Agora eu vou dar um exemplo. E aí, alguém tem alguma dúvida desse tipo de representação? Não, prof, não tem nenhuma. Legal, né? É só uma notação diferente. A gente estava usando essa daqui, né? Agora nós estamos usando, aprendendo uma nova notação. Quando for fechado, eu fecho no número, né? Quando for aberto, eu abro. Notação de infinito, se vai para a esquerda, menos infinito, se vai para a direita, mais infinito. E sempre aberto no infinito, tá?
Então, com essa notação, né, essa representação geométrica, quando a gente coloca na reta, fica muito mais fácil resolver problemas de conjuntos, fazer a intersecção e a união. Por quê? Quando a gente estava nos naturais ou nos inteiros, lembra que para fazer união, intersecção, a gente podia numerar quem eram os elementos, não é? Por mais que fosse infinito, quando eu falava assim, vou dar um exemplo fora aqui, tá? Então, se fosse um A dos x pertencentes aos naturais, tais que x maior que 4. Aí eu conseguia ter, como eu estava nos naturais, eu, de certa forma, enumerava eles, não todos, porque é infinito, mas maior que 4, então o 5, o 6, o 7, o 8 e assim por diante, não é? Nos inteiros a mesma coisa, se eu colocasse B é o conjunto dos x pertencentes aos inteiros, tais que, por exemplo, menos 2 menor ou igual a x menor que 3. Tanto nos naturais quanto nos inteiros, a gente não tem entre um número e outro números, né, nesse intervalo. Então nos naturais e nos inteiros dá para escrever. Então aqui eu também conseguia, falava, então, ó, menor ou igual, o menos 2 entra. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O 3 não entra porque é só menor. E aí, quando eu peço A intersecção com B, por exemplo, qual é a intersecção com B aqui? Ver se vocês estão craques. Eu consigo olhar, né? O que tem em comum? Tem alguma coisa em comum? Isso daqui é 5, 6, 7, 8. Isso aqui é menos 2 e assim por diante. Isso aqui é menos 2, menos 1, 0, 1, 2. O que é a intersecção de A e B? Conjunto vazio. O conjunto vazio, porque não tem nada em comum, né? Isso aqui para no 2, isso aqui começa no 5. O que seria a união deles? A união com B nesse caso. Seria colocar o elemento dos dois. Então, colocar os elementos de B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, depois os de A. 5, 6, 7 e assim por diante. Não é? Então, quando a gente está nos naturais, né, o nosso universo são os naturais ou os inteiros, digamos que é mais simples, né? Eu posso lá, de certa forma, enumerar os elementos, e aí eu olho e falo, olha, o que está acontecendo, né? Qual a intersecção, qual a união, ou qual subtração. Agora, quando eu estou nos racionais ou nos reais, o que acaba acontecendo? Eu não consigo colocar os números assim dessa forma. Então, por isso que a gente representa geometricamente, porque geometricamente a gente também consegue visualizar, concorda? Então, por exemplo, ele deu um A, é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que menos 1 menor ou igual a x menor que 3. Então, como que eu represento isso? Olha, menos 1 é menor ou igual a x. Então, bolinha fechada no menos 1. Menor que 3. Então, bolinha aberta no 3. E é esse intervalo aqui. O B, x pertencentes aos reais, tais que x maior que 1. Então, como é maior, bolinha aberta no 1. E é maior, então, todos que estão aqui na frente do 1. O C, então, vai de menos infinito até 2 fechado em 2, ó. Então, o 2 é bolinha fechada, menos infinito. Então, para a esquerda, tá bom? E aí, como que eu determino, então, intersecção, união? A intersecção de A e B, por exemplo. Então, eu coloco o conjunto A, coloco o conjunto B, né? Representados geometricamente. Intersecção é o que eles têm em comum.
Então, olha, esse daqui tem -1, esse daqui não tem, concordam? Ó? Não tem. Ah, e uma coisa importante, quando vocês forem fazer isso, né? Eu faço aqui minhas retas de qualquer forma, porque é difícil colocar uma régua aqui, né? Mas quando vocês forem entregar algum trabalho, por favor, né, para fazer representação de reta, usem régua e usem escala. Porque, por exemplo, se é só uma reta, ótimo. Ah, é só esse conjunto A aqui. Ok, não precisa ter escala, né? Mas agora, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, o 1 tem que aparecer aqui no meio de -1 e 3. Se o 1 tiver aqui, ó, fora de escala, não vai fazer sentido, tá bom? Entenderam? Que tem que colocar a escala direitinho. Então, sei lá, usa a escala de 1 em 1 centímetro. Então, aqui é -1, aí vem o 0, né? O 1, o 2 e o 3, tá? Tem que fazer sentido isso, tá bom? E aí, fazendo sentido, usando escala bonitinho, o 1 ele está mais ou menos aqui. Então, o -1, ó, não tem B, essa parte não tem B, passa a ter aqui no 1, né? É aberto em 1. Então, como é aberto em 1, a gente coloca na intersecção aqui aberto também, né? E aí, o B e o A, eles têm toda essa parte em comum, ó. Não é? Ó, tá pintado tanto no A quanto no B essa parte. E é aqui, no B, o 3 está aqui, ó, porque tá tudo pintado. Mas no A não tá. Tem bolinha aberta no 3. Ah, então coloca a bolinha aberta do 3 aqui. E a intersecção é esse intervalo aqui. Bolinha aberta no 1, bolinha aberta no 3. A intersecção, então, é aberta em 1, aberta em 3. Ou ainda x pertencentes aos reais, né? Então, x pertencentes aos reais, tais que... Então, eu coloco 1. Por que que eu não coloco menor ou igual? Porque a bolinha está aberta. Então, menor que x, menor que 3. Tudo bem? Explica isso de novo, professora. Oi? Explica de novo a interseção. Intersecção. Eu explico. Vamos lá, acho que eu não coloquei slides a mais. Eu acho que eu tinha colocado, não sei o que aconteceu. Vamos lá, então. Vamos colocar um conjunto. Por exemplo, se eu tiver um A aqui, vamos ver. Vou escrever o A aqui. O A é o conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x maior que 1, por exemplo. Como que eu represento isso na minha reta? O que que eu coloco? Coloco uma bolinha fechada no 1? Aberta. Aberta, porque é o símbolo de menor não tem igual. Então, vou pôr um aqui. Aberto no 1. E aí é maior que 1. Então, eu pinto toda essa... Eu pinto toda essa parte aqui, tudo bem? E eu vou escrever um conjunto B aqui. X pertencentes aos reais, tais que, por exemplo, -1 menor que x menor que 2. Então, como que eu represento numa reta o meu conjunto B? Alguém pode me ajudar? O -1, ele está, né? Vamos imaginar que 0, -1, era para estar mais ou menos aqui. Bolinha aberta ou fechada? No -1. Aberta. 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 Por quê? Se vocês tiverem uma borracha, vocês apaguem ali, ó, na parte e a bolinha fica certinha na reta, tá? Eu tô pondo em cima porque não sei fazer isso aqui. Então, -1 aqui e o 2 mais ou menos aqui. 2 bolinha aberta também. Por quê?
porque é menor e não menor igual, né? Então, o 2 aqui. E o intervalo é esse daqui. O que seria A intersecção com B nesse caso? Minha reta super torta, né? Olha, o B, ele vai de -1 a 2. Eu posso, intersecção, ó. Eu vou pegar todos os elementos que estão em A e estão em B. O -1 está em B, mas está em A? Não. Não, então eu não posso pôr ele aqui, não posso começar nele. Porque aí eu pegaria um elemento que não é de A, ó. A partir de quando que eles vão ter algo em comum? A partir de quando inicia aqui no A, né? A partir de bolinha aberta em 1, concorda? Sim? Então, a Sim. partir de bolinha aberta em 1. Porque antes disso, ó, não tem elemento em A. Concorda? É a partir desse aqui que começa a vir um elemento em A. Depois, em A, olha, tem todos os outros elementos maiores que ele, maior que 1. Mas eu não posso pegar esses elementos aqui, ó, que não estão em B, porque a intersecção é o que tem em comum. Então, eu só posso pegar até o 2. E a intersecção é isso daqui. Tudo bem? Então, o que determina se a bolinha vai ser aberta ou fechada é só como ela tá na reta. Como ela está na reta. E se, por exemplo, na intersecção aparecesse algo assim, ó, uma bolinha fechada aqui e um outro intervalo, que a bolinha na mesma direção aqui é aberta. E aí, o que seria a intersecção aqui, nesse caso? Aqui eu vou colocar, ó, na mesma reta. Tem uma bolinha aberta e uma fechada. Eu ia colocar fechada ou aberta? Intersecção é o que tem em comum. Esse número aqui, digamos que seja o 1, não importa. Esse número aqui, ele está nesse primeiro conjunto, mas ele não está no segundo. Então, eu posso colocar esse 1 aqui na intersecção? Não. Não posso. Então, quando tiver fechado aqui, aberto aqui, não é a bolinha que aparece. Eu tenho que analisar, ó. Tá vendo? Por que que eu coloquei aberto aqui? Porque o 1 não é elemento de A. Não tá em A. Então, não posso pôr 1 aqui. Mesma coisa aqui, ó. O 1 É, mas se o um tá pertencendo ao A e não tá pertencendo ao B, então ele não é uma intersecção, porque o B começa de 2. B começa de -1. Não, eu tô falando na que você colocou a bolinha aberta de um. Aqui? É. Aqui, ó, os dois estão começando em 1, não é? Aham. Mas esse daqui tá fechado e esse daqui tá aberto. Por que que eu Então, coloco aberto na intersecção? não faz sentido isso. Porque Não assim, faz? O B, teoricamente não era pra ter começado no um, no 2, porque o um não tá Não, pertencente porque ao B. não começa no 2, porque não é natural, é real. É número real. Vai ter 1,00001, 1, são os reais, Hum. são intervalos reais. E é exatamente isso. Quando eu estava lá nos naturais, nos inteiros, era fácil ver isso aqui, porque se fosse natural, se eu não estou contando um, qual que é o próximo? O próximo é o 2. Só que o 2, ó, esse poderia ser o 2, por exemplo. Aí o 2 estaria aqui, ó. Tem gente entre o 1 e o 2. Tem muita gente. Tem infinitos números entre 1 e 2. Nos reais. Por isso dessa representação para ajudar. Voltar lá. Professora, E aí, se convence com esse exemplo? professora, Eu não sei quem.
Ah, é o 1 aqui. Então, aqui, o 1 aqui, ele é fechado, né? O 1 tá aqui. Só que por que que eu não coloco bolinho fechado aqui? Porque ele não está no B. Então, eu pego na intersecção todos os elementos que estão em A e em B. Se eu colocar bolinha fechada, eu tô pegando o 1. Mas o 1 não tá no B. Por isso que é bolinha aberta. Por que eu não peguei o menos 1 aqui? Ah, porque o menos 1 não tá no B. E esses próximos aqui? Porque ninguém daqui está no B. A partir do 1, ó, começa a aparecer que eles têm algo em comum. Só que eu não posso pegar a bolinha fechada aqui. Mesma coisa nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui está em B, mas não está em A. E o 3, por que que eu não peguei o 3 fechado? Porque o 3 está aqui no B, mas ele não está no A. Se eu pegar o 3, bolinha fechada, aí ele não vai ser elemento de A. E aí, eu convenci? Vamos para mais uma intersecção. Então, daqueles conjuntos, a gente pegou o conjunto B, que é dos x, né, que são maiores que 1, e peguei o C, que são dos menores ou iguais a 2. Então, bolinha fechada no 2. O que é a intersecção desses dois conjuntos? Então, olha, aqui no B não aparece ninguém até o 1. Então, não, como é intersecção, não posso pegar essa parte aqui. A partir de bolinha aberta em 1, eles começam a ter algo em comum, ó. Mas eu não posso pôr bolinha fechada aqui, porque o 1 não está no B. Então, coloco bolinha aberta. Aí eles têm toda essa parte em comum, ó, de elementos que estão tanto aqui quanto aqui, Professora, e para no 2. A Gabriele Príncipe falou que não entendeu onde entra a escala que você falou. A escala? Ah, tá. Ah, entendi. Lembrei o que eu falei. Porque, por exemplo, se eu vou desenhar de qualquer jeito, por exemplo, eu coloco aqui. Ah, vou começar daqui, ó. 0, 1. Representar um conjunto A. Que bolinha fechada aqui, tal. Aí eu vou começar a representar um B. O B começa a partir do 2. Aí eu vou falar assim, ó, o 2 está aqui, bolinha fechada no 2, ele é maior ou igual a 2. Se eu pensar nisso daqui separadamente, ok, né? Mas na hora de fazer a intersecção, se o meu 2 aparecer aqui, faz sentido? Vocês veem algum problema do 0 tá aqui, o 1 tá aqui, o 2 tá aqui? Entenderam ou não? Porque o 2 ele tem que aparecer aqui, ó, pra cá, não é? Sim, porque os números que estão sendo apresentados na reta de A é 0 e 1. Eu não escutei. Quem falou alguma coisa eu não escutei. Entenderam? E a mesma coisa, por exemplo, se tem dois números aqui, por exemplo, eu fiz o 0, o 1 aqui, aí eu vou fazer o conjunto de baixo, aí tá, falar, ah, o 0 tá aqui, aí eu vou pôr o 2, eu não tô usando a mesma escala, o meu 2 aparece aqui, ó. Nesse aqui o 1 tá aqui. Eu tenho que usar a mesma escala, entendeu? No conjunto A e no conjunto B, eu tenho que usar a mesma escala. Se nesse aqui eu uso de 1 em 1 centímetro e nesse daqui eu uso de meio em meio centímetro, não vai dar certo, tá bom? Responderam por mensagem? Eu não escutei. Se falou alguma coisa, eu não escutei. Sim, professora, entendemos. É, né? Senão não vai fazer sentido. Tem que estar tudo alinhadinho, assim. Tem que estar usando a mesma escala, no de cima e no de baixo. Tá bom? Então tá. E aí aqui, o 2 está no conjunto C e está no conjunto B. Então para nele.
E depois do 2? Ah, depois do 2 tem elementos em B, mas não tem em C. Então, eu não vou colocar. E aí fica aberto em 1, fechado em 2. Posso usar essa notação, né? Aberto em 1, fechado em 2. Ou x pertencentes aos reais, tais que 1 menor que x, menor ou igual a 2. Por que menor aqui? Porque é aberto. Por que menor ou igual aqui? Porque é fechado em 2. Tá bom? E a união? Então, a intersecção é o que eles têm em comum. E a união? Eu junto todos os elementos de um conjunto e todos do outro, né? Então, a união de A e B, vamos colocar o A, que vai de -1, fechado em -1 até 3, aberto em 3, e o B, que é dos elementos maiores que 1. A união são todos os elementos dos dois conjuntos. Então, o A começa no -1, ó. Não tem no B, mas não importa. A união eu vou pegar todos eles. Então, começa no -1, coloco o -1 fechadinho aqui. Esses elementos, ó, são de A, então eu coloco eles aqui. Coloco bolinha aberta aqui? Não, porque o 1 não tá aqui, mas ele tá aqui, ó. Então, segue ele. E aí, para no 3? Não, porque o 3 tá aqui no B e os maiores que 3 também. Tudo bem o que é a união? Então, eu peguei, ó, esse intervalo aqui, que o A tinha mais, depois esse daqui do B. Então, juntei tudo. Então, o que é a união com B? São dos elementos que são maiores ou iguais a -1, né? Nessa representação, estou indo para o infinito positivo. Então, fechado em -1 e mais infinito. Em conjuntos x pertencentes aos reais, está escrito x maior ou igual a -1. E esse é o último exemplo, ó, pessoal. A união com B, união com C. A gente colocou o A aqui de -1, fechado em -1, até 3, aberto em 3. E o B são os maiores que 1, né? O C vai de menos infinito até 2 fechado em 2. O que seria a união desses três conjuntos? Então, a união com B a gente já viu, né? Quanto que dá a união com B? Eu começaria aqui no -1, iria até infinito, né? E agora, quando eu uno com C, o que acontece? Me dá toda a reta, né? Ó. O C me dá essa parte aqui. Opa. O C me dá essa parte aqui. Então, eu coloco aqui na união. Depois, essa parte aqui, ó, tem tanto no A quanto no C, e uma parte no B. Então, coloca toda essa parte aqui. E a partir do 2? A partir do 2 tem no B. São elementos de B. Ah, então coloca. E aí me deu quem? Me deu de menos infinito a mais infinito. Me deu o conjunto dos reais. E aí, vocês estão craques em fazer? Professor, você pode voltar rapidinho na anterior? Posso. Nessa aqui? Vamos fazer mais Aham. uma união, então. Vou pegar um conjunto A, x pertencentes aos reais, tais que, sei lá, 0 menor que x menor ou igual a 2. E B dos x, pegar algo parecido com o que está aí. Tais que x maior ou igual a 1. Então, como que eu represento? Eu vou colocar primeiro o A aqui. O A vai de 0, bolinha aberta, porque é menor, até 2. Então, vou colocar aqui 1, 2. E em 2 é bolinha fechada, porque é menor ou igual.
conjunto B, é uma reta. Ele é maior ou igual a 1. Então, o 1 estaria aqui, né? O 1, bolinha fechada, porque é maior ou igual. Esqueci de pintar aqui, né? O que seria A união com B? Nesse novo exemplo. E aí? que Iria vocês de acham? 0 aberto até 2 fechado? Ih, Não, até o não, infinito. é o infinito. Se fosse, então vamos colocar a união, vamos colocar a intersecção aqui também. A união eu coloco todos os elementos. Então, ó, antes do zero, não tem nem no A nem no B. Então não vou pôr. Mas a partir daqui, ó, tem elemento no A. O zero entra? Não, porque é bolinha aberta aqui e nem tem no B. Então eu vou seguir aqui, vou colocar uma bolinha aberta no zero. Pois aqui para frente eu tenho elementos de A. E a partir do 1, elementos de A e de B, chegou no 2, não tem mais elementos em A, mas eu tenho em B. Então eu continuo. E aí a união seria aberto em zero mais infinito. Certo? Certo. E a intersecção? Intersecção começa no zero? O que vocês Começa no acham? 1. No 1? No 1. Por quê? Que é dos elementos que tem em comum. O zero, a partir do zero, esse pedaço aqui, ó, ele está no A, são elementos de A, mas não são de B, então não pode. Agora, o 1, olha, ele é elemento de B e ele também é de A. Ah, então eu começo no 1. E aí fica infinito aqui? Vai até o 2? Vai até o 2. Por que até o 2? Porque, ó, a partir do 2 tem elementos em B, mas não são de A. E a intersecção tem que ser elementos que são tanto de A quanto de B. Então, eu não posso colocar os elementos daqui. Tem que parar no 2. Então, a intersecção seria fechado em 1 e fechado em 2. Tudo bem? Então, é a mesma ideia. O que é intersecção é o que tem em comum. O que é união? Pego todos os elementos de um conjunto e todos os elementos do outro conjunto. E aí, tudo bem? A aula de hoje era basicamente isso. E aí, depois a gente vai ter um plantão de dúvidas. Aí eu espero que vocês, pro Enquanto a plantão, né? professora vai dar recado, volta lá, que eu precisava copiar, fazendo favor. Ai, eu descartei. Ah, tá bom. Eu vejo na aula depois. Qual que era? O que você queria copiar? União, da união. Esse aqui? Eu não tô vendo, no caso. Ah, é verdade, eu compartilhei, só eu que tô vendo, né? Vamos lá, eu compartilho de novo. Se for o que tá escrito lá, ok. Senão, eu descartei as últimas coisas que eu escrevi. Esse? Pode ser esse. Pode ser, né? Não era, né? Bom, então é isso. E aí eu espero que para o plantão vocês entrem lá nas atividades e comecem a fazer os exercícios, tá? Opa! E aí vocês podem olhar o questionário, né? Quem tiver seguro lá pode responder o questionário. Quem não tiver, traz as dúvidas para o plantão, tá bom? Eu apaguei, né? Era o exemplo que a gente tinha Ok, feito aqui, né? professora. Pode sair, João? Peraí. Esses slides, não sei se vocês percebem, mas eu deixo lá nas atividades, tá? Ah, sim. Mas pode copiar, né? Que você Sim, tá É, tá no meio já. eu sempre seguindo, abro né? eles para realizar os questionários.
Eu Pra sempre ajudar a deixo lá como lembrar. material para vocês. Pode sair? Pode, pode. Então é isso, pessoal. Vou parar a gravação aqui. Obrigada pela atenção.